dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Eu sei que em seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online, um papo reto entre eu, você e Deus. E essa noite aqui nós estamos com uma convidada muito especial, o nome dela é Cris. Boa noite, Cris. Boa noite, Rose. Obrigada pelo convite. Amém. A Cris, para quem não conhece, ela é da sede, ela é discípula da Josi e do Edson, da equipe Valentes. Amém? Amém. Eu quero que você que está nos assistindo essa noite, você possa fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, que eu quero orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa conexão. Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, ó Pai, por cada vida que está nos assistindo essa noite. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que cada palavra, Deus, que nós falarmos aqui nessa conexão, Deus, que vai de encontro, ó Deus, com cada coração, com cada vida, Senhor, Deus, que está nos assistindo. Deus, guarda, Pai, cada um, Deus, cada mente, cada coração diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que essa conexão, ó Pai, seja um momento, Deus, para que nós possamos, Deus, conhecer e nos aprofundar mais na Tua palavra. Nos traz, Deus, direcionamento, que nós possamos, Deus, ser guiados pelo Senhor. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais crescermos, Senhor Deus, em graça e sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos e te agradecemos. Amém? Bom, então, essa conexão nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa passagem muito conhecida que está ali no livro de Marcos. E eu quero que essa noite você possa ficar atento, que essa passagem é uma passagem de cura, de restauração e de milagre. Amém, Amém. Cris? Glória a Deus. Cris, você pode compartilhar para a gente um pouco mais dessa passagem?
Posso sim, Rose. Marcos 5, a partir do 24, ele fala de uma mulher que há muito tempo, por muitos anos, sofreu. Sofreu por doença física, sofreu por doença psicológica, porque a gente sabe que uma coisa acarreta a outra, e de uma fragilidade imensa. Mas no decorrer dessa passagem, a gente vê descrito em Marcos 5, a partir do 24, que ela foi uma mulher ousada. A mulher do fluxo de sangue, que não tem nome citado na Bíblia, não se sabe nome, não se sabe grau de parentesco, mas ela foi uma mulher ousada, porque em meio àquela época em que as mulheres não podia ter nenhum tipo de ousadia de se misturar na multidão sem o marido, ou sem o filho mais velho, né? Ainda mais acometida com doença. E ela era doente, e naquela época uma mulher doente era discriminada, jogada ao vento, para longe da família, da sua vida, e ela foi ousada. E eu me identifico muito com essa mulher. Amém. Não sei se talvez você que está nos assistindo essa noite, você possa se identificar com essa história. Assim como a Cris falou, uma mulher que ela já vivia 12 anos, passando por aquele momento, né, tão difícil na vida dela, onde ela precisou ser ousada. Ela precisava ser curada. E essa passagem é uma passagem onde por muitas das vezes, talvez ela já não tinha mais esperança, mas ela sabia aonde estava a esperança dela. Exatamente, Rose. Ela sabia e de ouvir falar. Eu desde pequena fui evangelizada pelo meu avô. Eu tenho mãe, tenho pai, mas eles sempre foram muito displicentes com a família, infelizmente. Não tive uma estrutura boa, familiar. E meu avô materno, ele sempre me evangelizou, me levava para os cultos com ele. E eu lembro que muitas vezes em casa ele ia fazer o devocional dele, né? Hoje a gente chama de devocional, mas ele ia ter o momento dele com Deus, e ele sempre me colocava ao lado dele. E eu achava horrível, né? Porque criança não queria ouvir aquilo. Mas no decorrer da vida eu comecei a perceber o quanto aquela atitude do meu avô me ajudou. Ele plantou semente no meu coração sobre Jesus. E eu ouvia o meu avô falar de Jesus. Eu escutava o meu avô orando. E essa mulher, ela é igual a mim. Eu me vejo muito nela. Porque ela sabia que a cura dela viria através de alguém que ela ouviu falar. Ela não conhecia, ela nunca tinha visto pessoalmente, mas de ouvir falar, ela sabia, dali viria a cura dela. Amém. E nós sabemos que Jesus, Ele é capaz de curar, de restaurar, de transformar as nossas vidas. Então, essa conexão essa noite, eu creio que Deus ele vai falar muito ao teu coração. Talvez eu não sei, de repente, aquilo que você esteja vivendo, mas através dessa passagem, que eu vou pedir para que a Cris leia para nós agora, para que você possa entender, se talvez você não conhece, para que você possa entender um pouquinho quem foi essa mulher do fluxo de sangue. Amém. Em Marcos 5, a partir do 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Um movimento de fé. Esse movimento que essa mulher ela fez foi um movimento de fé. Talvez ali era a última oportunidade. Talvez era a última chance que ela tinha. Não, eu ouvi falar, então vou até a ele. Você precisa ir até Jesus essa noite? Qual o movimento de fé que você precisa fazer na sua vida? Porque essa mulher ela foi ousada. Ela foi ousada porque ela já vivia 12 anos ali, ela já não tinha mais o que fazer, ela já não sabia mais o que fazer. Então ela foi até Jesus e ela tocou. E Jesus, no meio daquela multidão, ele falou assim: alguém me tocou, porque dali saiu o poder. Jesus era homem, mas ele sabia que dali tinha saído o poder, porque a fé que aquela mulher teve, ela foi curada. Então nós precisamos crer que quando nós temos essa fé inabalável, essa fé que por muitas das vezes nós não vemos, mas que nós sabemos que ela, através da nossa fé, Jesus ele vem e ele faz o milagre. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cris, assim como você falou no início, essa passagem foi uma passagem onde você se conecta com ela. Sim. Como ela, né, ouviu falar de Jesus, eu, aos meus 22 anos, eu fui acometida a uma doença inexplicável. E foram 11 meses, quase um ano, de casa para hospital, de hospital para casa. E nessa época, meu avô já morava longe de Campinas. E além de eu me sentir muito sozinha e sem um amparo, né? Que nessa época, já com 22, eu já sabia que eu precisava de Jesus. Mas a minha teimosia não me deixava romper. As coisas do mundo me cativavam ainda. E vim ficar doente e na PUC, aqui em Campinas, eles não sabiam o que fazer. Não sabiam como medicar, como não tinha diagnóstico. E a cada dia eu definhava. A minha filha já estava na mão das pessoas, cada dia ficava com uma pessoa para ser cuidada. Eu já tinha um relacionamento onde eu não podia contar muito com meu companheiro. Eu me vi como uma mulher hemorrágica. Amém. Só que antes de você ver o que Deus ele fez na vida da Cris, eu vou pedir para que ela volte. E ela comece a contar o testemunho dela. Porque ela se identifica com essa história. Que você também possa se conectar com aquilo que Jesus ele fez na vida dela. Amém, Cris? Amém. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós, então, ali no início da sua vida. Você falou que o seu avô que falava de Jesus para você. Só que eu queria que você começasse a contar para nós como que foi ali o começo da sua vida. Olha, o meu lar era bem desestruturado. Eu sou a mais velha de 5 irmãos e meus pais sempre foram alcoólatras, usuários de droga. Eu nunca tive uma convivência boa, adequada, normal de uma família. E sempre me vi sozinha. E quando eu me via de uma maneira diferente na família, era com o meu avô, porque ele vinha nos visitar, ou com meu outro tio, que eu amava de paixão. O João, o nome dele, também é falecido. E nessa época, eu ainda criança, mesmo sendo mais velha dos meus irmãos, infelizmente, passei por muita coisa ruim. Teve um momento que o meu pai estava tão bêbado, tão desorientado, minha mãe também. Na minha casa tinha droga à vontade, em todo lugar tinha sempre maconha, heroína, sempre teve muita vontade. E uma das vezes um rapaz veio cobrar, né, porque meu pai não tinha pago o que precisava pagar. Só que meu pai nem raciocinava mais, já estava daquela maneira bem inóspita. E ele tentou me agarrar.
E ainda bem que um próprio colega dele, né, de bandalheira, de tráfico, é quem segurou ele e não deixou ele ver as vias de fato. Eu tinha 12 anos na época. Então, foi muito ruim, foi muito traumático. E no decorrer dos anos, eu comecei a trabalhar, eu queria momentos diferentes, eu queria um lar diferente. Eu nunca consegui, nunca me aceitei ser igual a eles. Eu amo muito meu pai e minha mãe. Eu respeito muito eles hoje, muito. E eu queria poder ter mais contato com eles do que eu tenho, né? Eu queria poder mesmo passar mais tempo com eles, mas eu não consigo. E no decorrer do tempo, eu fui trabalhando até que eu consegui sair de casa e fui seguir minha vida sozinha. Então, até esse período da sua vida, você não se envolvia ali com o que você estava acostumada a ver, né, em relação à sua família. Isso, não. Nunca me envolvi com bebida alcoólica, nunca me envolvi com droga. Sempre, a minha opção sempre foi não fazer, né? Nunca foi. Eu nunca tive vontade. Porque a minha decisão era, não quero me parecer com eles, porque eu não gostava que eles ficassem daquele jeito. Aquilo me doía muito o coração. Mas você decidiu a não querer essa vida para você. Eu decidi, eu escolhi. Embora eu tenha meus 2 irmãos, né, mais novos, que infelizmente não conseguiram ter essa posição. Hoje eles vivem nessa vida, né? São usuários de drogas, um já foi preso várias vezes, mas eu tenho fé no Deus que eu ouvi falar quando era pequena do meu avô, e para o que hoje, com 41 anos, eu já tenho experiência com ele. E eu creio que esses meus irmãos serão salvos, libertos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Cris, e aí no decorrer ali, então, quando você passou por essa situação, como foi para você? Foi muito triste, Rose, porque uma menina de 12 anos não quer ver os pais assim, né? A gente quer ver pai e mãe bem, alegre, feliz. O pai chegando de tarde do trabalho, a janta na mesa, né? A gente sentar à mesa para comer. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso com meus pais. E era muito triste. Reunião de escola, algumas vezes a minha mãe ia, mas não tinha aquela presença que eu precisava ter. E eu era uma pessoa muito deprimida. Eu era muito deprimida. E essa situação toda me tornou uma mulher, né, mais jovem, na adolescência, muito amarga, muito violenta, impaciente, incompreensível, porque eu olhava para os meus irmãos e eu falava, não é possível. Se eu consigo dizer não para tudo isso, por que vocês não conseguem? E eu me achava mais do que os meus irmãos. Eu me achava a poderosa, porque eu conseguia recusar. Eu demorei muito para entender como eu fui hipócrita com os meus irmãos. Porque cada um tem a sua fraqueza. E eu fui incompreensível com meus irmãos. Diante das circunstâncias ali que você estava vivendo, né? O seu posicionamento de dizer não, de falar, não, eu decido a não viver isso. Muitas pessoas, assim como seus irmãos, não conseguem ter esse posicionamento de dizer não e falar, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero me tornar e ser dessa forma. Porque hoje é muito comum a gente falar de drogas, de vícios. É muito comum hoje em dia. Mas muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de falar e de dizer não. Mas a gente sabe, assim como você, é um posicionamento que nós precisamos ter. É uma decisão. Só que por muitas das vezes as circunstâncias, mesmo não te levando para as drogas, para a bebida, te levou a se tornar uma pessoa, assim como você falou, amarga, fechada. Uma pessoa que se sentia sozinha, vamos dizer. Talvez, como que você se deparava em situações, o que você sentia dentro de você quando você parava e via toda aquela situação? Você chegou um momento da sua adolescência onde você começou a conhecer outras pessoas. E como até esse momento da sua vida, que você se deparou e você parou para pensar quem era a pessoa que você estava se tornando?
isso tudo, essa infância conturbada, trouxe para minha adolescência muitas marcas, muitos traumas ruins. E mesmo eu tendo essa posição de não me envolver com droga, mas as más companhias, as más influências, eles vêm. E eu me envolvi com pessoas muito ruins, que não me agregava nada na minha vida. Então, eu acabei entrando em relacionamento com um homem ruim. Eu fui mãe solteira com 18 anos. O pai dela simplesmente não quis saber. Sabe? Então, isso é um trauma para uma menina de 18 anos. Né? E passado isso, conheci um outro rapaz, um outro homem, já bem com idade mais avançada do que eu, aonde eu pensei que, poxa, vai me cuidar, vai me ajudar, né? Não, também não foi legal. Por quê? Porque a bagagem que eu carregava dentro de mim estava muito pesada, estava ruim, cheio de traumas, eu estava cheio de lixo por dentro. E esse meu comportamento, essas minhas frustrações, essa maneira de eu não me entender, isso afastava as pessoas boas, porque eu tinha umas amigas que eram de boa conduta, mas eu não conseguia me relacionar bem com elas, porque eu estava ruim. Então afastou muita gente boa de mim. Mas eu ainda não era cristã. Eu só ouvia falar de Jesus pelo meu avô. E das pessoas que a gente vê pela rua, né? Sempre tem alguém pregando na cidade, falando aos ventos sobre Deus, sobre Jesus. Só que eu nunca tinha me deparado em ter que me relacionar com Deus. E eu cheguei num ponto como essa mulher, de Marcos 5, 24 até o 34. Eu tive que tomar uma posição. Eu tive que ser ousada. Eu tive que aprender a orar de maneira certa, para pedir para que Deus me livrasse da morte. Cris, é interessante você falar, porque nesse decorrer dessa trajetória, daquilo tudo que você viveu, teve um momento onde você precisou se posicionar em Deus. Então, muitas pessoas carregam também traumas de infâncias, onde tiveram muitas perdas, muitas dores, onde se tornou uma pessoa amarga, fechada, sozinha. Carrega, assim como a Cris falou, uma bagagem muito grande, e nós sabemos que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entendemos o que Ele faz nas nossas vidas, todo esse fardo quem carrega não somos nós. Só que por muitas das vezes, nós deixamos as situações, as circunstâncias chegarem no fundo do poço para que nós possamos tomar uma atitude. É verdade, infelizmente, somos assim. A nossa imperfeição é tão grande que a gente precisa estar no leito de hospital, sem chance, sem saída, para entender que quem te cura, quem te restaura a saúde é o Senhor Jesus. E é através de uma fé que nós precisamos ter. Nós precisamos ter fé, assim como essa mulher do fluxo de sangue teve. Não entendendo por muitas das vezes qual a direção, mas eu tendo certeza que a direção certa, o caminho certo é Jesus. E teve um momento onde você entendeu. Por mais que você só ouvia falar, toda aquela semente que o seu avô havia plantado no seu coração, você ia colher. Exatamente. E hoje, já com 41 anos, no ministério da Sara, eu tenho visto e tratado pessoas assim. Pessoas que têm uma bagagem familiar muito triste, sem estrutura, mulheres que vivem um relacionamento abusivo emocionalmente, porque com o pai e a mãe viveram isso. Não tiveram o ensinamento ou a força ou a instrução de lidar com situação assim. E sem Jesus. Então, o Senhor tem me direcionado a essas pessoas. Eu tenho lidado com muitas mulheres do fluxo de sangue. E eu me sinto lisonjeada, porque Deus tem me usado como a ferramenta dele. Amém, glória a Deus. Cris, então conta para nós, dê continuidade àquilo que Jesus ele fez em leito de hospital, quando você recebeu a cura de Jesus. É incrível que todos esses 11 meses de doença que eu passei, eu me vejo no versículo 29 de Marcos 5. Porque
a mulher do fluxo de sangue, quando ela tomou o posicionamento de eu ouvi falar que existe um Senhor que cura, eu vou atrás dele. Ela deu o passo dela. E eu, quando estava no leito do hospital, que o médico chegou e falou, olha, você precisa se despedir, porque nós não temos mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. A única preocupação minha era a minha filha, porque tinha 1 aninho de vida. E eu queria muito dar para ela uma vida diferente do que eu não tive. Um lar estruturado, sem briga, sem marido esfaqueando mulher, sem drogas, né? Sem bebida alcoólica. E diante de uma notícia assim, foi horrível. E eu, quando liguei para o meu avô, que estava em Minas Gerais, para falar para ele cuidar da minha filha para mim, porque eu não tinha quem deixar. Aí ele me falou de João 14, 13 e 14. Você vai pedir para Deus o que você quer. Você quer morrer? E eu disse, vô, eu não quero morrer, eu quero cuidar da minha filha. Então ele falou, lá em João 14, 13 e 14 está escrito assim, se pedirdes em meu nome, eu o farei. Então peça em nome de Jesus, que você vai ser curada, minha neta. E eu, chorando muito, né, desesperada, tinha dor que não sabia nem de onde vinha, orei assim mesmo para Deus. Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. Dê a esses médicos, Senhor, o que precisa fazer, porque o remédio certo para eu tomar, porque eu não vou morrer. Eu quero cuidar da minha filha. Ô Cris, quando você fala de cuidar da sua filha, era só você e ela? Você estava dentro de algum relacionamento? Porque você falou que não seria o pai dela, né? Você estava dentro de um relacionamento, já no leito de hospital? Já. Eu estava com 22 anos e com 19 eu conheci um homem, onde eu apostei todas as minhas fichas nele. E já faziam 2 anos e pouquinho que a gente estava junto, mas era uma pessoa que eu não podia contar muito para essa questão. Ele era trabalhador, guerreiro, sabe? Mas a filha era minha. Ele não tinha essa responsabilidade. Então, eu nunca pensei em deixar minha filha com ele nessa época. Eu sempre pensava no meu avô. E vivi com esse homem por 21 anos, né? Desde os meus 19, eu encerrei, consegui terminar esse relacionamento com 36 anos, mas foi muito difícil. Esse relacionamento, ele foi difícil para você durante todos esses anos? Muito difícil. Muito difícil, Rose, porque a gente que é mulher, quando aparece alguém que se mostra amar você, querer te cuidar, respeitando você, a tua história, porque eu era uma mãe solteira, né, sem muita presença de pai e mãe, e aparece uma pessoa que se dispõe a te cuidar, eu caí com os 2 braços nele, né? E infelizmente no decorrer dos anos ele se mostrou uma pessoa muito tóxica, né? Muito apreensivo. Eu vivi debaixo. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas tinha palavras que doía como um soco. Eu fui muito humilhada, ele me humilhava muito, né? Ai, seu cabelo tá horrível. Eu não vou sair com você não, porque você tá ridícula hoje. Então eu ouvi muita coisa ruim. Eu não pude estudar, porque ele não me deixava estudar. Eu não pude ir, sei lá, para pegar minha filha e receber em casa as amigas, por exemplo. Eu não podia. Então foi um relacionamento muito, muito tóxico. E hoje em dia, Deus tem me usado muito nessa direção. A gente, né, eu, a Kátia, da nossa equipe, a gente tem lidado com pessoas, com mulheres que precisam muito de cura interior. Amém. Muitas pessoas precisam ser curadas, ser restauradas. E entender, Deus, Ele coloca pessoas, assim como vocês, para direcionar essas mulheres. Porque muitas pessoas hoje, muitas mulheres,
todos, né, não falo só mulheres, mas muitas pessoas vivem situações difíceis onde não tem saída, não conseguem entender, mas Deus, Ele vem colocando, né, nos capacitando para falar do amor dele, para muitas pessoas que hoje já não tem mais perspectiva de vida. É verdade. E acabei que a gente entrando no outro assunto, eu nem terminei de falar para você a respeito de quando eu consegui orar para Deus pela primeira vez. Isso, conta pra gente sobre o momento da oração. Olha só, quando eu falei com meu avô por telefone, ele me falou, você vai orar sim, né? Eu orei. E passou muito tempo depois que eu comecei a ir para o Evangelho, a estudar a Bíblia, a buscar pesquisar na internet, né? Buscar uma igreja para eu congregar, mesmo estando num relacionamento com essa pessoa. E me lembrei, lendo esse capítulo de Marcos, quando eu cheguei no 29, foi exatamente o que aconteceu comigo naquele dia no hospital. Porque Deus me fez, eu dormi, orei, dormi chorando, sonhei com o que eu precisava fazer. Deus me deu em sonho o que eu precisava fazer. Chamei uma amiga, uma colega, pedi a ela ajuda, falei, vá na minha casa, pegue essa peça de roupa, porque foi feita uma macumbaria nela. Então você teve uma revelação ali através do seu sonho. Depois da oração, depois que você falou com o seu avô, ele trouxe para você ali que você precisava orar, que você precisava falar para Deus aquilo que você estava sentindo, se você queria ou não viver. Exatamente. E Deus, ele trouxe essa revelação para você em sonho. Em sonho. E ele me mostrou aonde eu estava no meu quarto, na minha cama, em frente ao meu guarda-roupa. E o meu quarto voava tudo quanto era coisa no meu quarto. E eu me segurava no beiral da cama para eu não voar. E o guarda-roupa se batia todo. E somente aquela peça de roupa não se movia. E eu ganhei essa peça de roupa, né, um tempo antes de eu começar a ficar doente, de uma pessoa que era muito querida para mim. Você ficou quanto tempo doente? 11 meses. 11 meses. 11 meses doente. E não descobria o que você tinha, de forma alguma. Nada. Era feito junta médica, né, para discutir o que podia fazer. E nada era descoberto. Não tinha diagnóstico. E olha que interessante como que você se conecta com essa história da mulher do fluxo de sangue. Exatamente. E aí quando eu orei, direcionada pelo meu avô, e dormi triste e desesperada ao mesmo tempo pela minha filha. Eu acordei com esse sonho, comuniquei uma amiga, ela foi até minha casa, pegou, achou a peça de roupa, ela ainda me falou, mas você jamais usaria uma roupa assim? Eu falei, eu sei, e eu ganhei, para não ser deselegante com a pessoa, eu guardei. E tinha uma feitiçaria feita nessa roupa. Ela queimou essa roupa, lá na minha casa mesmo no quintal. Só que eu fui saber que ela tinha queimado, eu não sabia o que ela tinha feito. Porque eu fiquei tão desesperada e tão indignada, porque eu não esperava aquilo dessa pessoa. Eu não esperava. E ela dormia de novo. Eu dormia, eu mais era soro, medicamento, dormia. Quando eu acordei, eu sentei na cama. Eu lembro que as minhas costas coçavam muito, porque fazia muito tempo que eu estava deitada, então estava cheio de ferida, né? E eu lembro que eu sentei, apertei o botão. Quando veio as duas enfermeiras, já vieram correndo, porque eu estava prestes a morrer. Então, as duas pararam na porta do quarto, sem o que fazer, e eu só pedia para elas, eu quero comer e eu quero água. Fazia meses que eu não comia. E uma reagiu, a outra ficou quase meia hora estática, sem entender. E quando veio, os outros enfermeiros, né, me trouxeram água, me trouxeram as coisas. Eu sentia muita coceira nas minhas costas e queria levantar e queria fazer as coisas. Eles não acreditavam. Eles olhavam para mim, mas como? Por que você está... Como? Você está ótima. Totalmente já desenganada pelos médicos. Exatamente. A minha cor tinha voltado, eu não tinha mais cor. E quando, anos depois, eu lendo, né, quando eu comecei mesmo a perceber que o meu caminho tem que ser em Jesus. E comecei a ler a Bíblia e cheguei em Marcos 5. E no 29, que diz... E logo, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E logo,
Comigo também foi assim. Deus me revelou, foi tomado providência, porque ela queimou, nem pensei, não sabia que ela havia queimado, porque eu não falei mais com ela. Eu fui saber disso 2 dias depois, e eu fui curada. Inexplicavelmente, meu sangue foi produzindo o que precisava produzir, eu comecei a comer, minha filha já começou a ficar comigo no quarto, e os médicos fazendo sempre aquelas reuniões para entender, né, como pode, e foi assim a minha cura. Que nós possamos entender essa noite que Jesus, Ele pode todas as coisas. E Jesus, Ele fez isso na vida da Cris. Então eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o momento da sua vida onde você se encontra sem saída, onde você se encontra sem esperança. Ou talvez que você fala assim, não tem mais jeito. Para Jesus tem jeito. Tem, para Jesus tem jeito. Mas nós temos que ser ousados. E muitas vezes, quem está doente, ou quem está com depressão, ou quem está sofrendo abuso emocional, não tem essa ousadia. Não tem de onde tirar isso. Mas tem uma maneira simples de você começar a alcançar esse alvo que é Jesus. Ore. Temos que orar. E quando nós falamos de oração, é uma oração onde você possa conversar com o Senhor. Que você possa dizer aquilo que você sente, aquilo que você precisa. É uma conversa simples e que tem um poder tão grande. Sim. Deus, Ele não quer muita coisa de nós. Eu falo que Deus, Ele quer a nossa obediência e a nossa adoração. Não é difícil. Mas o mundo torna isso complicado. As coisas do mundo, as consequências das nossas atitudes, torna esse caminho difícil. Mas eu digo para você, dá para fazer. Amém. Cris, e depois disso, como que foi assim a sua vida? Depois que você recebeu esse diagnóstico, depois que você foi curada por Jesus. Como que foi essa trajetória? Sim, aí retomei minha vida, voltei a trabalhar, eu trabalho de moto, né? Amo pilotar moto. E voltei às minhas atividades, minha filha voltou para a escola, as minhas contas começou a pagar em dia novamente, que estava tudo atrasado. Mas nunca mais tive esse problema de saúde, nunca mais. Eu falo que para eu pegar uma gripe é muito difícil. Mas, mesmo no decorrer da vida, tendo essa experiência com Deus, tendo essa certeza que foi o Senhor que me curou, que me deu revelação em sonho, coisa que eu nunca tinha tido, né? Foi a primeira experiência minha com o Senhor. Eu ainda não consegui ficar 100% obediente a Deus. E continuei um pouco no mundo, um pouco na igreja. Um pouco no mundo, um pouco na igreja. Mesmo depois daquilo que Jesus tinha feito, porque você tinha essa consciência, você sabia que você tinha sido curada ali por Ele. Mesmo assim, você teve um momento onde você se desviou novamente. Sim, eu me afastei um pouco quando eu tinha muita dificuldade. Aí eu ia para a igreja e Deus, na sua infinita misericórdia, cuida, né? Protege, providencia. E quando não, eu estava no mundo. E isso me envergonha muito e me dói muito. Porque a vida que eu tenho com Deus nesses últimos 5 anos, eu poderia ter tido antes. Eu teria sofrido menos. E por conta dessa teimosia, por não permitir que o Senhor me direcionasse, eu ainda caí nesse relacionamento, né, onde vivia um relacionamento abusivo. E era desnecessário para mim, porque Deus me quer bem feliz. Mas eu, na cegueira do mundo, me deixei levar. Tomei caminhos errados. E já com 36 anos, não falo que ainda estou livre desse relacionamento, porque ainda não fechei esse ciclo, né? Tem muita coisa ainda burocrática, justiça mesmo aqui da terra que precisa ser resolvida. Mas a minha vontade é de finalizar esse ciclo. Tô tendo, isso é muito bom no nosso meio de vida cristão, né? Eu tenho muito apoio da minha igreja. Eu sou muito bem amparada pela minha igreja. Eu amo a nossa igreja, Sara Nossa Terra. Antes eu vim para Sara de uma outra igreja.
E nunca fui tão bem amparada como eu sou na Sara. E é a equipe que me ajuda, a minha líder, o Edson, a Josi, eles me ajudam muito. A Kátia, minha líder de subequipe, se não é ela, se pegar comigo em jejum e oração, para que eu consiga passar as frustrações que eu tenho vivido, eu não consigo passar. Então esse é um aparato da nossa igreja. Eu sou muito, muito, muito agradecida. Porque Deus tem colocado na minha vida pessoas dele para me cuidar. Amém, glória a Deus. Cris, mas teve um momento ali que mesmo diante das situações, das circunstâncias, muitos se desviam por outros caminhos, mesmo por muitas vezes recebendo o milagre, recebendo a cura, se desvia e tenta tomar outros caminhos, se afastando ali da presença de Deus. Mas Deus, ele te catou de novo. Com certeza. E aí você teve que passar novamente por outra prova, outro deserto, para poder se posicionar em Deus. Exatamente. Conta pra gente. Eu vejo nisso a infinita misericórdia do Senhor, né? Porque Ele não nos lança fora e não nos rejeita. Deus, Ele é tão soberano que Ele não nos rejeita. Mesmo eu estando longe dEle, não fazendo as vontades dEle, fazendo as vontades do mundo, o dia que eu tomei posicionamento novamente, de me dedicar a Ele, Ele estava de braços abertos para me receber. E Ele sempre está. Amém. Glória a Deus por isso. Porque se eu tenho vida hoje, é pelo amor de Cristo. É porque Ele pagou por todos os nossos pecados. E porque Ele não nos rejeita. E hoje em dia eu quero muito deixar essa parte para quem está ouvindo. Não desista. Seja qual for a dificuldade, não desista. Essa mulher do fluxo de sangue, eu penso, ela mal podia andar. Pois ela, do jeito que ela pôde encostar na veste de Jesus, ela tentou fazer. Ela foi atrás de Jesus. Então, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai alcançar a veste de Cristo. Amém. Ô Cris, e qual foi esse momento da sua vida onde você teve uma outra situação difícil, que você teve que aí você entendeu, não, agora eu preciso voltar para Ele? Aí já nesse relacionamento eu decidi me separar, porque eu já estava numa fase, eu era muito parecida nessa época com Noemi, né? Noemi, Ruth, aquela sogra e tal, e eu me parecia muito com Noemi. Ela, mesmo longe da sua terra natal, dos seus parentes, ela não deixou de falar do amor de Deus. Mesmo eu não estando todos os dias na igreja, frequentando uma igreja, eu não deixava de falar do amor de Deus para ninguém. E eu sabia que Ele era comigo. E eu nesse relacionamento tentando me afastar disso, porque esse relacionamento me afastava muito de Deus. Eu estava num momento em que eu me sentia envergonhada de orar para Deus. Porque era tanto pecado que eu cometia e aquilo me acusava o tempo todo. Então chegou numa época em que eu tinha que tomar o posicionamento. Ei, você ama a Cristo ou você vai continuar amando o homem? Quem vai te dar a salvação? Então eu cheguei nesse ponto de tomar uma decisão. E tomei uma decisão de me afastar dele. Porque eu não queria mais orar, não conseguia mais orar de vergonha de Deus. Eu não podia fazer Santa Ceia. Eu queria muito me batizar nas águas, eu não podia, porque eu vivia em fornicação com ele, eu não era casada. Então isso me afastava muito do Senhor. E quando eu decidi me afastar dele, montei um negócio e montei sem condição, mas montei para poder ter meu meio de vida. Neste local, eu arrumei uma madeirite de rua, madeirite, madeira que o pessoal joga fora, e fiz de cama, lá onde eu mesmo montei meu negócio. Então, lá eu dormia, comia, e fiquei assim quase 1 mês e meio. Me afastei dele. E estava posicionada a me batizar nas águas, isso em outra igreja. E nesse dia, eu fui para São Paulo 2 vezes, voltei, que eu ando de moto, né? Fui buscar mercadoria 2 vezes e voltei para Campinas, naquele trânsito maluco de sexta-feira, e não me aconteceu nada. Cheguei aqui, na sexta-feira,
terminei meu serviço, tudo mais. Falei para minha irmã trabalhava comigo na época. Falei, hoje eu estou indo começar o meu curso de batismo. E se Deus quiser, me batizo agora nesse final de semana. Mas eu vou continuar fazendo o curso de batismo, porque primeiro faz o curso, depois batiza. Mas como o pastor tinha visto a minha ânsia de vontade de fazer isso, ele falou, não, você se batiza agora e continua fazendo o curso, mas começa a fazer o curso hoje. Eu falei, então tá bom. E nisso, o diabo quis me parar. E causou um acidente estúpido. Um carro veio na contramão, tudo congestionado, na região dos Jigs. E eu estava 20 por hora, 25 por hora mais ou menos. Estava bem devagarzinho, porque eu tinha tempo para chegar na igreja. Eu tinha encerrado meu dia, estava tudo certo. E veio um carro na contramão, com 4, bem dizer, crianças dentro do carro, e me bateu. E eu quase morri de novo. Quebrei perna, quebrei braço, quebrei cravícula. A moto quase que despenca em cima de outra pessoa, de outro veículo. E uma coisa muito bacana é que isso foi uma posição que eu tomei. Eu decidi sair do pecado para entrar na minha terra prometida, para eu conseguir a minha vida boa com Deus. E o diabo me parou. E nisso fui socorrida e tudo mais. E ele veio no hospital, né, o meu, que até então era ex, fazia 1 mês e meio. Ele se mostrou todo comovido, todo coitadinho, me iludiu de novo. E eu, por amar demais, voltei para lá. Saí do hospital e voltei para casa. Deu uns 2 meses, a loja que eu tinha montado, ele se desfez. Até hoje não sei para onde foi. Ele se desfez da loja, destruiu tudo. E eu voltei novamente para aquela vida de opressão. Aí eu deprimi de vez. Eu fui no fundo do poço da minha depressão. Eu nunca imaginei que eu ia me ver naquela maneira. Porque eu estava sem andar, dependente totalmente da pessoa. E aí que a pessoa me oprimia mesmo. Foi horrível. Satanás realmente ele tentou destruir sua vida novamente. E Satanás ele tem feito isso com muitas pessoas, muitas vidas, hoje perdidas, sem rumo, sem futuro, pessoas que não se acham dignas de voltar, né? Mesmo estando nessa escravidão, porque Satanás ele julga, ele aponta os nossos defeitos, as nossas falhas, mas a partir do momento que nós entendemos o que Jesus fez por nós, que nós entendemos e que nós vamos até a Ele. Jesus, Ele vem e Ele nos purifica de todo o pecado. Ele dá esse filho vestes novas. Sim, com certeza. E esse cuidado, mesmo eu voltando para lá, porque eu não tinha também, onde eu ficava, que era onde eu tinha montado, eu não tinha estrutura para eu ficar de cadeira de roda, né? Eu tive que voltar mesmo, mas eu falo que a gente sempre dá um jeito. Mas eu me deixei tão levar por ele, porque eu amava de verdade. Por isso que tem muitas pessoas que fazem assim. Ai, aquela mulher vive aquela vida porque ela quer. Ela está com ele porque ela gosta de apanhar. Ela gosta de ser humilhada. Não é, gente? A gente chega num nível em que a gente pensa que o amor para os dois é suficiente. Porque a gente ama tanto a gente ama tanto ele e quer muito que ele se transforme para seguir a vida com Cristo com você. E a gente acaba acreditando nisso. A gente acredita que a gente consegue mudar a pessoa. Então, quando vocês vê alguém numa situação como essa, não julgue. Porque ela faz isso por amor. Tanto ela quanto ele. Porque eu conheço homens que vivem um relacionamento abusivo emocionalmente. E ele vive no relacionamento acreditando que vai mudar. Então é amor isso. E eu voltei para aquele lugar de novo. Eu voltei para a minha terra de escravidão. E fiquei mais um tanto de tempo. Dando aí 21 anos. E sempre falava para ele, querido,
vamos se casar, porque daí a gente se casando no papel, eu posso fazer o que eu tenho que fazer para Cristo. Eu posso tomar minha santa ceia, me batizar nas águas, mesmo que você não queira, mas eu saio desse jugo ruim. E ele sempre dizendo, você não é mulher suficiente para me casar. Você precisa melhorar muito. E o mal pegava isso e fazia eu acreditar que eu mesmo precisava melhorar. E isso só me afastava de Deus. Me afastou de Deus, me afastou das minhas amigas, me afastou da minha filha. Porque minha filha chegou a um ponto que ela não me suportava. Eu não era amiga da minha filha. Hoje ela tem 22 anos, a gente mora junto e é maravilhoso. Já tem aí 4 anos mais ou menos que a gente está convivendo junto e eu ainda acho que ela é uma criancinha, sabe? Porque eu não tive essa fase antes. Porque eu era uma pessoa, eu me tornei por conta de toda a circunstância de que eu queria fazer. Eu queria me batizar na água, eu queria fazer a Santa Ceia, eu queria pregar para as pessoas. Mas o meu pecado me prendia. E aquilo me tornava mais deprimida. Só que chegou um momento onde você teve que se posicionar. E que você precisava decidir a sair de tudo aquilo que você estava vivendo, para você poder viver aquilo que Cristo queria. Ser usada por Deus. E muitas pessoas estão vivendo essa escravidão, deixando tudo para trás, seguindo as suas vontades e não vivendo a vontade de Deus. Mas é um posicionamento que nós precisamos ter. Cris, e quando você decidiu e você se posicionou para você viver aquilo que Deus ele tinha para você, a sua promessa, a sua terra prometida? Eu decidi mesmo em 2017 que eu soube que pela 4ª vez ele já estava me traindo com outra mulher. E eu falei assim para ele, eu falei, olha, era quase 11 horas da manhã. A gente trabalhava junto, né? Formamos uma empresa juntos. E eu falei assim para ele, hoje termina. Ou você tomou um posicionamento de me respeitar, para que eu possa seguir a Cristo de maneira correta e obediente, ou eu vou largar de você. E ele não acreditou. Ele sorriu para mim. E eu fui embora. 10 de janeiro de 2017. Eu fui embora, sem um tostão no bolso, sem trabalho, porque ele ficou com a loja, tá com ele a loja até hoje. Ainda está em trâmite jurídico, mas eu estou sem. Hoje eu montei meu outro negócio. Deus está me honrando de uma maneira espetacular. Tem momentos que eu nem acredito que está rendendo tanto. Você voltou então para Jesus. Tem momentos nessa crise. Eu montei esse negócio na crise. Entendeu? Aonde todo mundo estava fechando, perdendo emprego. E o meu negócio, graças ao Senhor Jesus, está muito bem mesmo. Então Ele está me honrando. Eu estou muito feliz com isso. Amém. Hoje você fazendo essa reflexão, porque estar aqui é um desafio. Você contar sua trajetória, aquilo que Deus ele fez. Muitas pessoas podem estar se conectando com a sua história de vida. Ou esteja, ou ainda está vivendo em uma prisão. Vivendo ali sobre o jugo mesmo de Satanás. Só que através de uma decisão você entendeu qual era o propósito que Deus tinha sobre a sua vida. E Sim. hoje, quando você, diante desse desafio e que você relembrando tudo isso, quando você para pensar como que a Cris ela se tornou, como que você se tornou hoje, depois que você se decidiu e que você realmente entendeu qual era a missão que Deus tinha sobre você. No decorrer de 2017 para cá, eu comecei a entender que força, que capacidade que eu tenho. E não de me sentir mais do que o outro, né? Como eu falei no começo, por eu não usar drogas, por eu não me embriagar, eu me sentia melhor do que meus irmãos. E eu me arrependo muito disso.
E esse sentimento, quando eu falo isso para agora, né? Eu me sinto capaz, eu me sinto forte. É de uma maneira interior e não de ego. E não de ego como era antes. Até isso Deus tratou em mim. Claro, já procurei meus irmãos, pedi perdão para eles, porque eu não soube entender. Mas hoje eu me sinto capaz. Eu tenho bagagem para falar com um homem ou com uma mulher que sofre um abuso assim. Olha, o que você precisa fazer? Né? Qual o conselho que eu tenho para dar? Eu tenho essa capacidade. E não porque eu sou melhor, mas porque eu vivi isso. E eu sei as frustrações que isso traz para a pessoa. Quando vem uma mãe que foi abandonada porque o marido se tornou usuário de droga, né? O que eu faço com essas crianças? O que eu faço? Então, eu vivi isso. Eu consigo dar conselho. Eu consigo orientar. Dentro da palavra de Deus. Né? Eu falo que Deus, todos os dias, Ele me capacita um pouquinho. Todos os dias. E hoje você está aqui compartilhando, isso é uma vitória, né, Cris? De sair da onde você saiu, de ter aí livramentos, porque Deus, Ele trouxe uma cura sobre a sua vida. Mesmo ali você não entendendo, mas querendo viver de uma outra forma. Jesus, Ele veio e te deu outro livramento. E é onde você entendeu a promessa. Exatamente. Aonde que eu tenho que chegar? Né? Para que eu nasci? Para que eu passei tudo o que eu passei? Por que eu estou aqui hoje? Eu sou ferramenta de Deus. Eu sou ferramenta de Deus. Não sou a melhor ferramenta e não sou a única. Porque a palavra dele está no mundo para quem quiser ouvir. A palavra de Deus está aí para quem tiver vontade e coragem de ouvir e de viver a palavra de Deus. Então, é uma força que muitas vezes eu não consigo entender. Porque mesmo diante desses livramentos, né, desse atrevimento que eu fui tão atrevida quanto a mulher do fluxo de sangue. Ela foi atrevida de ir atrás de Jesus. Ela se atreveu a enfrentar. Eu enfrentei. Eu disse não. A partir de hoje, eu sigo sozinha. Porque se é para dar para Cristo, se é para ser propósito de Deus, então eu vou seguir sozinha se tiver que ser assim. Então, essa ousadia, eu me vejo muito parecida com ela. Não sei se depois que ela foi curada, o que aconteceu, não me aprofundei nisso, não sei se ela continuou servindo a Cristo. Eu sei que eu sim. Eu sim. E eu estou no melhor momento da minha vida. Tenho dificuldades, tá, gente? A gente tem dificuldade. Mas eu sei lidar. Deus me dá a capacidade de administrar todas as situações difíceis da minha vida. E geralmente eu passo com êxito. Graças a Deus. Amém. Bom, nossa conexão hoje está chegando ao fim. E você que esteve aqui conosco até agora e viu toda aquela transformação que Deus ele fez na vida da Cris. Deus ele pode sim fazer na sua vida. Mas que você decida, que você seja ousado, para que você possa tocar nas vestes de Jesus. Para que você seja curado, para que você seja transformado, para que você seja liberto. Para que algo novo venha acontecer na sua vida. Nós precisamos ser ousados e de encontro a Ele. Exatamente. Ô Cris, eu queria que você deixasse então uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, de tudo aquilo que você viveu. Deixa um recadinho para elas. Bem, eu vou deixar para vocês talvez uma frase. Tenham fé, tenham força, não desistam e se posicione, que Deus vai te direcionar para a tua terra prometida. Amém, em nome de Jesus. Que você tenha certeza do amor de Jesus. Que com Ele sim nós podemos todas as coisas.
Talvez situações na sua vida, talvez as circunstâncias da sua vida estejam te levando para caminhos contrários. Mas você entenda que com Jesus vale a pena, que com Jesus tudo aquilo que talvez você não tenha mais nenhuma razão, você não entenda, mas que você possa ser ousado de tocar as vestes dele, que você possa ser ousado para acreditar, que você possa ter fé naquilo que Deus ele pode fazer em você e através de você, assim como foi Amém. Na vida da Cris. Glória a Deus. Amém? Então Amém. eu quero que nesse momento você feche seus olhos, que você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa palavra, Deus, preciosa, onde o Senhor, Deus, trouxe tantos ensinamentos ao nosso coração. Que cada vida, Deus, que nos assistiu possa ter se conectado com a história da Cris. Essa história, Deus, de milagres. Uma história, Deus, onde o Senhor pôde, Deus, restaurar tudo aquilo, Deus, que aconteceu e fez um milagre na vida dela. Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo trabalhe, Deus, em cada vida essa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, ser ousados e nós possamos, Deus, ir de encontro ao Senhor, para que, Deus, o milagre venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Cris, eu quero te agradecer. Te agradecer Obrigada. por você estar aqui, por você compartilhar aquilo que Jesus ele fez na sua vida. Obrigada. Amém? Obrigada. Foi um prazer Paz, Senhor. Obrigada. tê-la aqui conosco. Amém? Deus abençoe vocês. Esse final de semana nós temos culto. Amém? Se você de repente assistiu esse Conexão e você ainda não conhece a nossa igreja, tem um contato do pastor aí. Eu peço que você entre em contato conosco. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Enche esse lugar.
for